Uma boa tarde, eu vou fazer esse vídeo curtinho pra vocês, vou soltar pra vocês o quê? Esses versículos eu vou soltar pra vocês, o primeiro versículo 6 e o 7 é para o quê? É para o ímpio, e o versículo 6 de 55. De 55 é o versículo 6 e o versículo 7. E de 56 é o versículo 6 que eu vou soltar para vocês. 56. Isaías 56 e versículo 6. Eu vou soltar ele para vocês. Por quê? Porque o Senhor está nos ensinando algo nesses dois versículos, né? Primeiro é para o ímpio, chamando o ímpio para que o ímpio procure ele, enquanto ainda pode se achar, né? Ó, buscai. Vou ler novamente o versículo. Ó, o livro e o versículo, ó. Isaías 55. E o versículo 6 e o versículo 7. Bora lá? Ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o seu Deus, porque grandioso é em perdoar. Se vocês se arrependerem, eu li 2 versículos. Se vocês se arrependerem, se vocês procurarem por ele, pode ter certeza que o Senhor perdoa. Mas se vocês endurecerem o coração, né, perante a ele, então morrerá nos seus próprios pecados, né? Isso aí vocês não querem. Então procura o quê? Procura um tempo evangélico que confessa o Senhor com a boca, né? Aceita o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esse sacrifício, a gente tem que o quê? A gente tem que acolher esse sacrifício, entendeu? O sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Deixa eu ler pra vocês. Deixa eu ler logo esse outro versículo aqui, para poder eu sair daqui para ir para outro livro, para mostrar a vocês que a gente precisa confessar o Senhor. E ao filho dos estrangeiros, que se uniram ao Senhor para o servirem, para amarem o seu nome, o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardaram o sábado, não profanando, e os que abraçam a minha aliança. O Senhor fez uma aliança de sangue com todo ser humano. É por isso que eu chamo vocês para confessar o Senhor Jesus Cristo, escolher o sacrifício que Ele estendeu por toda a humanidade, entendeu? Esse versículo aqui também é para o ímpio, porque o ímpio, se o ímpio aceita o Senhor, o ímpio começa a andar com o Senhor, entendeu? E Deus o quê? Como está no versículo 7, Deus perdoa. Agora, é a continuação do vídeo, é porque o vídeo cortou, mas eu vou soltar outro versículo para vocês. Não é no mesmo canto, mas vou soltar os 2 versículos. É continuação, porque o vídeo cortou, tá bom? Ó. É sobre o quê? Sobre o ímpio. Eu criei os frutos dos lábios. Os frutos dos lábios são que é a palavra de Deus que a gente solta pra vocês. Eu criei os frutos dos lábios. É a palavra do Senhor que a gente solta pra vocês, tá bom? Paz para os que estão longe. Tá vendo? Vocês que estão lá do outro lado, né? E para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Se vocês deram a oportunidade do Senhor, o Senhor entrar na vida de vocês, se vocês acolherem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, pode ter certeza que Ele entra na vida de vocês e faz mudança. Mas o que? Se vocês deixarem mesmo Ele entrar, entendeu? Porque tem pessoas que tá com o Senhor, mas não deixam o Senhor fazer mudança na vida delas, na vida dessas pessoas, né? A pessoa aceitou o Senhor, mas o que? Continua do mesmo jeito, da mesma forma, entendeu? Ó. Mas os ímpios são como o mar brabo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lança de si lama e lodo.
O que é que o Senhor quis dizer com esse versículo? Que o Senhor quis dizer que as pessoas, a gente chega para conversar com as pessoas, para falar sobre o Senhor, porque as pessoas precisam aceitar Jesus, as pessoas se revoltam, tem pessoas que ficam agitadas, entendeu? E olha aí, ó, o último versículo que eu vou ensinar para vocês, ó. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. É verdade. Por quê? Porque a paz dele é o Senhor. E eles o que? Eles rejeitam, não querem. Entendeu? A nossa paz vem através do Senhor. E as pessoas sem o Senhor, elas têm paz? Não têm, entendeu? Elas procuram em qualquer canto, mas não encontram, entendeu? Porque a paz vem dele. A nossa tranquilidade, então, vem dele. Bora agora para outro livro, para a gente precisar confessar o Senhor. Primeiro, a gente precisa, vou mostrar logo aqui onde é, meu Deus, em Lucas, que a gente precisa confessar o Senhor. Ó. E digo vós que todo... Aqui é Lucas. Lucas 12, versículo 8. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens será... confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se vocês confessarem aqui o Senhor na terra. Quando vocês, o que? O Senhor não fez o sacrifício pelo povo, não foi aqui na terra? Pois é aqui na terra que a gente tem que colher o sacrifício da nossa alma que o Senhor nos concedeu, entendeu? Fora dessa terra não tem como as pessoas acolher, não. Segue-se para o juízo. Continuando o versículo 9. Li o 8, eu vou ler o 9 agora. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negou aqui na face da terra, não acolheu o sacrifício que o Senhor fez por ti. Quando chegar perante a ele, perante os anjos, ele vai te negar. Está escrito, acabei de ler para vocês, versículo 9. Agora bora para lá, para vocês verem como as pessoas precisam confessar o Senhor, precisa acolher o sacrifício que Cristo estendeu pelo povo, né? Bora para cá, deixa eu ver onde é. Glória a Deus. Não é aqui não, é em Romanos, tá aqui, é Romanos 10, eu tenho que decorar, Romanos 10, que é para me soltar para vocês sobre o que? O Senhor manda as pessoas escolher o sacrifício da alma delas, aqui na terra. Aqui na terra a gente tem a oportunidade da gente colher o sacrifício, sair daqui já sabendo pra, assim, se você andar com comunhão com o Senhor, né, então você já sabe para onde que você vai, entendeu? Ó, a saber, é Romanos 10, versículo 9, vou até o versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu crê, né? Se tu confessar o Senhor com a boca e se tu crê. O outro versículo, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Entreguei para você. A gente só colhe a nossa salvação que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, se nós confessar o Senhor com a boca, com os lábios, eu quero aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Eu procuro uma igreja evangélica e aceito o sacrifício que o Senhor fez por você na cruz do Calvário. Então, entreguei para vocês. Eu não vou fazer esse vídeo grande não, né? Deixa eu ler aqui mais um pouquinho para vocês. Ó, eu tô lendo sobre o que? As pessoas que colhem o sacrifício de vocês aqui na face da terra. E também eu vou ler lá no livro do Apocalipse as pessoas que não estão escritas no livro do sacrifício que o Cordeiro fez por toda a humanidade na terra. Essas pessoas que não foram achadas escritas no livro, tem escrito lá no livro de Apocalipse, eu vou soltar para vocês. Para que o quê? Para que as pessoas saibam, fique sabendo. A pessoa sabendo tem chance de oportunidade, é para a pessoa se defender. Agora, se a pessoa não saber, né? Então, ó, Apocalipse 20 e o versículo 15, vou soltar para vocês, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Se tu não confessou o Senhor, se tu não colocou o teu nome escrito no livro da vida, como tu não confessou o Senhor, pois então o teu nome não está escrito no livro da vida, que é o livro do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Se tu não está escrito com o teu nome no livro da vida, olha onde que vai ser jogado essas pessoas. É aqui a sentença. Aqui é o livro do Apocalipse, a última folha, entendeu? Ó. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso é a sentença de muitas pessoas, de muitas almas, entendeu? É pessoas mesmo, porque o que está escrito aqui, que o Senhor vai ressuscitar essas pessoas para passar pelo dano da segunda morte. E o que? É deixar o corpo dela, que ela aguente o tormento que ela vai passar por toda a eternidade. Por isso que eu digo a vocês, colhe o sacrifício que o Senhor fez por vocês na cruz do Calvário. Não perde tempo, não perde oportunidade. Se viu o quê? Se viu o nosso Criador, o que nos fez. Se os pássaros servem a Ele, a natureza serve a Ele, tudo que tem fôlego serve o Senhor. Por que o ser humano tem a tendência de não querer servir o Senhor? Nós temos que servir o Senhor com cântico, nós temos que servir o Senhor com oração. A gente tem que conversar com o Senhor, entendeu? As pessoas estão tudo desligadas, entendeu? As pessoas acham que Deus é Deus santo. Deus não tem contato com o ser humano. Tem contato sim. Se Ele não tivesse contato com nós já tínhamos morrido há muito tempo. Quantos livramentos o Senhor já nos deu de morte? Milhares. Quantos livramentos o Senhor já nos deu de doença? Milhares. Quantas coisas o Senhor boa já nos fez por nós? Milhares, entendeu? E o que? O que Ele espera de nós, pelo menos adoração. Coisas que as pessoas preferem adorar em mais de escultura do que adorar o próprio Deus, entendeu? Coisa que nós, tudo que nós temos foi através dele. Tudo. Até o ar que nós respiramos é através dele, entendeu? O nosso oxigênio que nós temos é através dele. A água que nós consomemos é através dele, entendeu? Tudo vem através dele, entendeu? Eu acho engraçado. O mar obedece, o Senhor só falou uma vez com o mar obedeceu, o mar, as águas obedeceu o Senhor. O Senhor falou uma vez com os animais lá na arca de Noé. Deus falou com os animais, mandou ele para a arca, eles foram. Uma vez, cujo o Senhor fala milhares de vezes com o ser humano, com a humanidade não se volta para ele, não escuta. Tem a tendência a ser o quê? Desobediente. E ele é o quê? Ele é o nosso Pai. A gente tem que ter, sim, temor e respeito por ele. Porque ele é tudo que nós temos aqui nesse mundo. E além desse mundo, qual vai ser a sentença de todas as almas, né? Daquelas que estão com desobediência com ele. Tem muita coisa na Bíblia que a gente precisa ensinar vocês, entendeu? Muitas mesmo, muita. Coisa que eu nunca sabia, nunca passou nem pela minha cabeça que existia. Então, e eu solto pra vocês, entendeu? Para que vocês saibam. Eu sei que tem gente que é igual eu, curioso, né? Pra saber o que é que nós vamos passar após a morte. Após a morte, que eu digo pra você, você vai ter vida pra todo sempre. O que tu almeja aqui na face da terra, de viver pra todo sempre, tu vai ter. Mas não aqui nesse mundo, não aqui. Tu vai viver pra sempre, mas é onde tu escolheu. Ou com o Senhor, ou então... A Bíblia fala. Ou então, no lago de fogo. É o que a Bíblia fala. É lago de fogo, é inferno. Tudo a Bíblia fala. Então, por isso que eu falo abertamente com vocês, entendeu? Porque o Senhor, Ele nos dá a oportunidade para que a gente faça a nossa escolha consciente, entendeu? Fui. Como num piscar de olhos vai acontecer, muito em breve sobre as nuvens Jesus vai descer. Dos nossos olhos toda lágrima Ele enxugará, e na cidade santa nós vamos